Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos refletir? Amém? Nossa reflexão está Romanos capítulo de número 1, versículo 16, que está escrito: Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus amados, evangelho é o poder de Deus. Ao mesmo tempo, o evangelho significa boas novas, boas notícias. E o apóstolo Paulo agora, falando acerca desse evangelho, que outrora ele não conhecia, que outrora ele não acreditava, que outrora ele era contra o que se pregava acerca deste evangelho. O centro deste evangelho é o próprio Jesus. E Paulo, por defender a sua religião, por defender aquilo que ele cria, ele estava sendo contra aquilo que o próprio Deus estabeleceu. E o mesmo Paulo vai depois verbalizar e dizer que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Portanto, é por isso que encontramos muitas pessoas que rebatem, que discorda, que vai contra, que não aceita o evangelho. Porque o evangelho ainda é um mistério que para muitos está encoberto. Para muitos ainda não foi revelado o privilégio de conhecer, de entender o evangelho. Essa boa notícia que o próprio Senhor Jesus, ele deixou para nós. E o apóstolo Paulo fez menção deste capítulo 1 de Romanos e o verso 16, dizendo: eu não me envergonho. Era como que Paulo estivesse dizendo: outrora eu não conhecia, mas agora eu sei, eu conheço, eu vivo. E o evangelho é transformação, é poder de Deus na vida do ser humano. Algumas pessoas, meus amados irmãos, vivem uma vida como se não houvesse transformação. E algumas pessoas dizem que já passou o tempo. Já passou o tempo, aquele tempo onde as pessoas levavam o evangelho a sério, as coisas a sério, mas o evangelho não mudou. O evangelho continua intacto. Quem mudou foi as pessoas. A ordem do próprio Cristo permanece. Algumas pessoas pregam um evangelho barato, um evangelho falsificado, um evangelho deturpado, um evangelho que não revela o verdadeiro sentido dele. O que é o evangelho? É boas notícias, mostrar que existe um Deus que nos ama e por amor deu o seu filho para morrer de morte de cruz, a morte mais horrenda, mais vergonhosa que existia na época, para salvar um povo, um homem pecador que não podia justificar-se sozinho. E aí, por meio desta morte, por meio do sangue, ele comprou um povo para si. E ele exige que esse povo seja zeloso e de boas obras. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, não é evangelho. Não é evangelho. Ora, se eu compro algo para mim, eu quero que essa coisa ou esse produto que eu comprei, sendo ele meu,
eu vou fazer dele o que eu quero. Da mesma forma, é o que Cristo fez por nós. Ele morrendo na cruz, derramando o seu sangue puro e inocente, ele comprou um povo. E a Bíblia, este evangelho, vai mostrar como esse povo deve se portar. Deve se comportar sendo cristão, amante do evangelho, amante da palavra de Deus. Aí o Senhor vai mostrar que devemos sofrer por amor ao seu nome. A Bíblia vai dizer que devemos abandonar as velhas práticas. Este mesmo evangelho vai dizer que devemos dar bons testemunhos. Esse mesmo evangelho vai dizer que nós devemos deixar o velho homem ser sepultado e passarmos a ser uma nova criatura. Este evangelho vai dizer que devemos viver em santidade. Este evangelho vai dizer que devemos servir apenas o Senhor Jesus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Este evangelho vai dizer que o que furtava não furta mais. O que matava não mata mais. Uma transformação por completo. Quem vivia uma vida toda desordenada, quando ainda não conhecia Cristo ou esse evangelho, ao conhecer esse evangelho, vestia a camisa do evangelho, aceitando Jesus como seu Salvador, você tem que andar de acordo com como a palavra de Deus nos ordena. Porque o evangelho, ele exige transformação, ele exige santidade. Santidade convém ao Senhor. Então, meus amados, Jesus, o próprio Jesus disse, uma mulher, ela foi pega no próprio ato, adulterando. Os irmãos conhecem a história. Esta mulher tinha tudo para ser uma perdedora, tinha tudo para morrer, mas Jesus deu mais uma chance a essa mulher. Chegou os homens e fizeram aquela roda e disseram, olha mestre, pegamos essa mulher no próprio ato adulterando, e na lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la até a morte. E Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nenhum homem teve coragem de lançar uma pedra sequer naquela mulher. Agora, por que aqueles homens não conseguiram lançar a pedra naquela mulher? Porque talvez pessoas ali que estavam julgando tivessem um pecado pior do que o daquela mulher. Talvez as pessoas que estavam com pedra nas mãos ali acusando aquela mulher fosse uma pessoa que tivesse praticado algo pior. E ainda mais que o próprio Senhor me trouxe à tona no meu coração é que diante da verdade a mentira se dissipa. A mentira some diante da verdade. Você lembra que Jesus é a verdade que liberta? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem disse para os homens pecadores e mentirosos foi a verdade. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém lançou nenhuma pedra, porque perceberam os seus atos. Não era de forma alguma, meus amados irmãos, para eles estarem julgando aquela mulher. Jesus deu uma chance para ela, porque olhou para a mulher e disse assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse, nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. Há um evangelho que alguém estão pregando por aí. Venha como estais e permaneça do mesmo jeito. Não é assim que a Bíblia quer. Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Ele aceita você do jeito que você é. Cheio de pecado, cheio de defeito, cheio de falha, de toda a bagagem mundana que você venha, ele te aceita, ele te abraça. Mas o evangelho, a partir do momento que você vai ouvindo a palavra, o evangelho vai penetrando e você vai
tendo a necessidade, sentindo a necessidade de mudança, de transformação. E o próprio Espírito Santo que habita em você, ele vai dizer: você precisa mudar. Isso aqui tem que ser lançado fora. Isso aqui não pode praticar mais. Você não pode fazer mais isso. Porque a transformação do Evangelho, o Evangelho, ele tem dentro dele o poder de transformar vidas, de restaurar vidas e de santificar, purificar e trazer uma mudança para a vida da pessoa. É tanto que as pessoas dizem: fulano de tal era assim e assim, depois que foi crente, depois que entregou a vida para Jesus, mudou, rapaz, ficou um homem direito, tal. Essas coisas, o Evangelho é quem faz. Então, meus amados, as pessoas estão pregando um evangelho deturpado, um evangelho de mentira, que o negócio hoje é a prosperidade material. Você tem que ser rico, você tem que ter muito dinheiro. Se não tiver, você está debaixo de maldição. Quem disse? Quem disse? Existem pessoas que são fiéis e não têm um real no bolso. E existem pessoas infiéis também que não têm um real no bolso. Mas existem pessoas fiéis que são abastados, ricos. E existem pessoas infiéis que são muito rico, milionário. Então o Evangelho só pode transformar uma pessoa que acredite nele. Uma pessoa que se deixa ser transformado, que se deixa ser mudado, que se deixa ser como se fosse a roda do oleiro. Todo aquele que se deixa ser moldado terá transformação. Deus vai tirar muitas coisas da nossa vida que não é bom, que não vai contribuir para nosso crescimento espiritual. E o Evangelho, ele exige da gente. Ele exige santidade e transformação. E hoje a gente está vendo por aí as pessoas caindo de cabeça no Evangelho, mas não estão deixando o Evangelho entrar neles. Entram no Evangelho com uma vida cheia de pecado, com uma vida toda enrolada, e permanecem no Evangelho desse jeito. Deus não se agrada disso. A Bíblia vai dizer: vai e não peques mais. Paulo disse na carta aos Efésios: não dê lugar ao diabo. Precisamos ter muito cuidado. Porque quando Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora, eu finalizo dizendo isso. O Evangelho, ele tem em si mesmo o poder de transformar o homem. Lembre-se, o homem é barro. Barro. E na mão do oleiro, Deus faz desse barro o vaso que ele quer. Ele faz um vaso grande, ele faz um vaso pequeno, ele faz um vaso largo, ele faz um vaso estreito, ele faz um vaso da boca grande, ele faz um vaso da boca pequena. Do jeito que ele quer, ele fará. Se a pessoa que chegou no Evangelho se deixar ser transformado pelo oleiro. O Evangelho é o manual do oleiro. Se você quer ser uma bênção, deixe o oleiro trabalhar em você. Deixe o oleiro tirar as impurezas que está nesse barro, para implantar a vontade dele em você. Amém? Evangelho sem cruz é perigoso, porque ele não provém de Deus. Um evangelho sem renúncia é perigoso, ele não provém de Deus. A questão de muitas pessoas
entrarem no Evangelho e deixarem o Evangelho fora dos seus corações. Não tem transformação, não tem mudança. É um crente insensível, sem vida com Deus, sem vida no altar, sem temor, sem santidade. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é necessário fazer o que Paulo fez. Paulo disse: o Evangelho, eu não tenho vergonha dele. Não tenho. Era como que ele dissesse: no passado eu tinha. Eu me envergonhava. Porque eu não aceitava o que eles falavam. Eu não aceitava o que eles pregavam. Mas hoje eu sei, porque eu sinto em mim a transformação. Irmãos, você já imaginou um homem que respirava ameaça? Um homem que odiava os cristãos? Um homem que odiava ouvir falar de Cristo? Um homem apegado totalmente à lei, que odiava ouvir falar do Evangelho, agora está abrindo a boca e dizendo assim: não me envergonho. Na carta que ele escreveu aos Coríntios, ele disse assim: a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. É como que dissesse: quando eu estava fora do Evangelho, quando eu não tinha experimentado ainda o Evangelho, eu dizia que isso era loucura, que isso não servia, que não provinha de Deus, que não era bom, isso não servia para nada. Mas hoje que eu estou no Evangelho, que eu experimento o gozo da salvação, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Deixe o Evangelho entrar em você. Deixe o Evangelho agir em você. Deus arrancou o ódio do coração de Paulo. Deus tirou do coração de Paulo, irmão, aquela maldade, aquela ameaça, aquela vontade de matar aqueles que serviam a Cristo. Deus arrancou e fez Paulo ser um sofredor do Evangelho. Deixe Deus entrar na sua vida. Deixe o Evangelho entrar em você. Deixe o Evangelho tratar a tua vida. Não leve uma vida de qualquer jeito, não. Porque uma vida de qualquer jeito não pode entrar no céu. Até porque a Bíblia vai dizer que o caminho é estreito. A porta é estreita que conduz à salvação. A porta larga e o caminho largo é a que conduz à eternidade sem Deus, à perdição. Mas se você quer entrar no céu, se você quer conhecer Deus, se você quer viver uma vida de comunhão com Deus, você precisa conhecer e deixar o Evangelho entrar dentro de você. Lembre-se, você é barro. E o Evangelho é o manual do oleiro. Todo barro que se deixa ser moldado na mão do oleiro, ele fará um vaso conforme a vontade que ele quer. Amém? Deus tem seus planos e seus projetos. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Evangelho sem cruz não provém de Deus. Evangelho sem renúncia não provém de Deus. Deus quer que você tenha uma transformação, uma vida com Ele, para dizer como Paulo disse: é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Deus te abençoe. Deus guarde a tua vida. E eu te digo, meu querido, meu irmão, viva uma vida de renúncia pelo Evangelho. O Evangelho é o manual do oleiro trabalhar. Amém? Pai do Senhor, Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos com os teus amigos, com os teus vizinhos, com os teus familiares e com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa reflexão, essa palavra, e assim nos ajude a restaurar uma vida, uma família, pelo poder da palavra de Deus. Amém? Pai do Senhor, tchau e até a próxima, em nome de Jesus.